Espírito Santo, vinde curar em mim. Espírito Santo, vinde curar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, é muito oportuno aquilo que eu vou falar para vocês e às vezes é motivo de muita preocupação, de muita dúvida, de muito estudo. Então, celebramos o Espírito Santo, aliás, celebramos o Pentecostes no último domingo e eu até falei em um dos evangelhos sobre o dom do Espírito Santo, né? Falei os nomes, mas eu acho que era oportuno também nós ouvirmos um pouco mais, ou seja, ouvimos um pouquinho do que é cada dom. E anos atrás o Papa Francisco ele fez algumas catequeses sobre o dom do Espírito Santo e eu vou ler para vocês, né, parte dessas catequeses para que a gente compreenda ainda mais, né, sobre cada dom. Então é interessante nós lembrarmos o seguinte, que o Espírito Santo ele constitui a alma da igreja, a linfa vital da igreja e de cada cristão. É o amor de Deus que faz do nosso coração a sua morada e entra em comunhão com cada um de nós. O Espírito Santo está sempre conosco, em nós, no nosso coração. E a gente recorda também aquela frase de Jesus quando ele dizia, né, no finalzinho do Evangelho, estarei convosco até o final dos tempos. E ele vai estar conosco pelo Espírito Santo. Nós não temos a presença física de Jesus no nosso meio, mas nós temos o Espírito que foi enviado por nosso Senhor para nos conduzir. E esse Espírito ele nos conduz dentro de uma liberdade. Liberdade que cada filho de Deus oferece a esse Cristo, a essa fé, né, a sua consciência, a sua disponibilidade, os seus sentimentos, os seus próprios dons. O Espírito Santo ele não escraviza ninguém, mas ele convida cada um de nós a sermos servos dele. Então, simbolicamente, a igreja identifica 7 dons. 7 é um número que remete à plenitude, à totalidade. E esses dons são aqueles que aprendemos quando estamos no crisma, né? Sendo catequizados, estudando, enfim. E os dons do Espírito Santo são, eu falei no Evangelho, mas vou trazer novamente para cada um de vocês. Entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. E o primeiro dom é o dom da sabedoria. Não tem como a gente lembrar da sabedoria e não lembrarmos a pessoa de Abraão. Mas eu não vou falar de Abraão, vamos reter-nos nos dons.
Essa sabedoria não é o conhecimento nem a experiência humana, mas é a graça de poder ver tudo com os olhos de Deus. Ou seja, um olhar diferente. É ver o mundo, as situações, as conjunturas e os problemas, tudo com os olhos de Deus. Aquilo que diversas vezes eu falo nas homilias, né? Olhar tudo com o olhar de Jesus. Olhar humano, aliás, um olhar divino. Porque às vezes o nosso olhar humano ele é tomado de egoísmo. O olhar de Deus ele vê o todo. O olhar humano às vezes ele vê somente a parte. E Deus enxerga o todo, né? Então, a sabedoria é aquilo que o Espírito Santo realiza em nós, a fim de sermos todas, vivermos todas as realidades com os olhos de Deus. Este é o dom da sabedoria. Quando entramos em comunhão com o Senhor, pela vida de oração, pelos sacramentos, pela palavra de Deus, é como se o Espírito Santo transfigurasse o nosso coração, levando-o a sentir toda a sua veemência e predileção. Ou seja, nós sentimos essa predileção de Deus por cada um de nós. Não a predileção no sentido negativo. Ah, eu sou o filho predileto de Deus. Não. Nós tínhamos a predileção, o fato de sermos filhos de Deus, amados por esse Deus. Né? Uma coisa é eu ter consciência do amor de Deus. Outra coisa é eu sentir-me amado por Deus. É uma dimensão bem diferente. Um é um pouco distante, o outro é bem próximo e tal. Então, quando nós alimentamos esse desejo, essa intenção, essa proximidade, essa intimidade, nós recebemos de Deus essa sabedoria. Essa sabedoria ela aflora no nosso coração, na nossa própria vida. O Espírito Santo nos torna mais sábios. E isso não é no sentido que ele tem uma resposta para cada coisa. Há muitas pessoas que são ardilosas. Ou seja, procura às vezes o servo de Deus, uma pessoa que tem a vida de oração, uma pessoa que tem a sabedoria, e faz aquelas perguntas, como eu poderia lhe falar, que são casca de banana, né? Perguntas que querem muito mais constranger do que iluminar e tudo. E Deus não segue esse caminho, Deus segue outro caminho. Por isso, que aquela pessoa que recebe a sabedoria de Deus, ela deve saber que no fundo, quem sabe de tudo é Deus, e é Deus quem age. E ela distingue quando algo é de Deus e quando algo não é, porque Deus também dá junto à sabedoria esse discernimento, a capacidade de separar cada coisa. O coração do homem sábio, ele tem o gosto e o sabor de Deus. O Espírito Santo que está dentro de nós, no nosso coração, nós podemos ouvi-lo, podemos escutá-lo, se prestarmos ouvido. E esse ouvido não é somente o ouvido externo, a minha orelha, mas é o silêncio interior, aquela capacidade de silenciar diante dos barulhos do nosso coração, da nossa consciência, mas também os barulhos que vêm de fora. Ele ensina-nos o caminho da sabedoria, incute-nos a sabedoria que consiste em ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, amar com o coração de Deus, julgar com o juízo de Deus. Esta é a sabedoria que nos confere o Espírito Santo, e todos nós podemos tê-la. Por isso que nós devemos pedir sempre ao Espírito Santo esta sabedoria. E ainda finalizando, por isso nós devemos pedir ao Senhor que nos conceda o Espírito Santo e nos confira a dádiva da sabedoria, daquela sapiência de Deus, que nos ensina a ver com os olhos de Deus e sentir com o coração de Deus e falar com as palavras de Deus. E eu até avançaria um pouco mais nas palavras do Papa, né? Testemunhar com o testemunho da nossa fé. Nós acabamos de celebrar um tempo tão rico que foi o tempo da Páscoa, onde diariamente, sobretudo nos últimos dias, João falava do testemunho, do permanecer. Então nós devemos permanecer na sabedoria de Deus e permanecer também dando testemunho desta palavra, deste anúncio da graça que Deus derrama em cada um de nós, para que pelo nosso testemunho, a nossa fé e o Cristo sejam edificados em tudo. A partir daí também, para que nós nos santifiquemos e a igreja também seja santificada a partir do nosso testemunho, do nosso anúncio.
Por isso que a sabedoria ela é tão oportuna em tudo. E aí eu trago para vocês a história de Salomão. Não vou contar a história toda, mas eu trago para vocês o princípio da história. Que Deus perguntou a Salomão o que Salomão queria. Salomão dizia que já tinha tudo. Portanto, ele só queria de Deus a sabedoria. E Deus o deu a sabedoria porque ele pediu de Deus aquilo que era o mais essencial, aquilo que era o mais importante. Por isso que até hoje na face da terra, Salomão é considerado o homem mais sábio que já existiu. Então possamos nos preparar para receber a bênção de Deus. Salvo engano, Nossa Senhora tem um título: Sede da Sabedoria. Que Maria também carregou, levou essa sabedoria de Deus à sua missão, ao seu serviço, e traz a cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desce sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos a quem nos acompanha no nosso canal, a quem divulga as nossas postagens, a quem colabora materialmente e espiritualmente, enfim, que a bênção de Deus, a graça de Deus seja derramada sobre cada um de vocês. Que tenhamos sabedoria nesse tempo para cuidar da nossa saúde, para cuidar da nossa família, para fazermos aquilo que é oportuno, sobretudo na prudência. Deus abençoe cada um de vocês. Um excelente dia.